preparem-se para um mergulho profundo no mundo de Annie Ernaux. Isso aí. Hoje vamos explorar O Lugar, um romance autobiográfico onde ela retrata a vida do pai. Uhum. Mas já aviso, não espere uma biografia tradicional. O Lugar é mais como um mosaico meticulosamente construído com memórias, observações. É como se, ao invés de pintar um retrato completo, ela nos oferece pequenos pedaços de vidro colorido. Que juntos formam uma imagem complexa e fascinante. Exatamente. E o que torna o lugar ainda mais interessante é a forma como Ernaux escreve. Ah, sim. Sua língua, Jen. Ela deixa de lado os floreios, os sentimentalismos e apresenta a vida do pai de forma crua, neutra, espelhando a linguagem que usava em cartas para os pais. É uma técnica poderosa que nos transporta para o mundo que ela recria. É como se estivéssemos lendo as cartas junto com ela, vivenciando os acontecimentos. Sim. E o que torna tudo ainda mais intrigante é como Ernaux explora as tensões silenciosas que surgiram entre ela e o pai. Hostes. Sim, à medida que suas vidas tomaram rumos tão diferentes. A diferença de classe é um tema central em O Lugar. É verdade. Somos levados a uma jornada pela França do pré-Primeira Guerra Mundial até os anos 1960, testemunhando como esse mundo em rápida transformação moldou a vida do pai. E também o tecido do relacionamento entre ele e a filha. Exatamente. E Bacana. para entendermos melhor essa relação, precisamos voltar ao começo, à infância do pai de Ernaux. Isso, vamos conhecer os avós dela. O avô, um camponês analfabeto. Sim, representando a dura realidade da pobreza rural. Mas, por outro lado, temos a avó. Uma figura elegante em meio a tantas dificuldades. Foi contraste, né? É uma justaposição que revela muito sobre as rígidas estruturas sociais da época. É verdade. Estamos falando de um mundo onde as oportunidades eram frequentemente determinadas pelas circunstâncias do seu nascimento. Exatamente. E a pobreza marcou profundamente a infância do pai de Ernaux. Sim, ele teve que abandonar a escola aos 12 anos para trabalhar na lavoura. Que contraste com a trajetória acadêmica da própria Ernaux, não é? É um contraste gritante. Que faz pensar em como as oportunidades educacionais podem moldar destinos. Sem dúvida. E é curioso, né, que o único livro que o pai realmente lembrava era A Volta à França por Dois Meninos. Uma história que, de certa forma, romantizava a pobreza. É quase como se ele se agarrasse àquele livro como um reflexo da sua própria infância perdida, embora a realidade fosse muito mais brutal. É verdade. E, ao entrar na juventude, vemos uma grande mudança na vida dele. Qual? A transição do trabalho rural para a vida na fábrica após a Primeira Guerra Mundial. Essa mudança marca um ponto de virada na vida dele. Não só na ocupação, mas também nas aspirações. O trabalho na fábrica representava progresso, uma chance de escapar dos limites da vida rural. E é nesse novo ambiente que ele conhece a mãe de Ernaux, também operária, com grandes sonhos. E uma determinação incrível. A ambição da mãe é notável. Ela está determinada a romper com as raízes da classe trabalhadora. É interessante ver como o desejo compartilhado por uma vida melhor os uniu. E essa vontade de construir um futuro diferente os leva a uma decisão ousada. Qual? Abrir um café-mercearia. Eles decidem entrar no mundo dos pequenos negócios. Imagino a empolgação, a sensação de finalmente serem seus próprios patrões. Sim, mas como sabemos, administrar um pequeno negócio não é fácil. Não mesmo? Logo, eles enfrentam as duras realidades. As preocupações financeiras, as longas horas de trabalho. A constante luta para manter o negócio funcionando. E a sombra do fracasso sempre presente. É um lembrete de que a ascensão social muitas vezes tem um preço. Sem dúvida. E por falar em preço, a França pós-guerra experimentou um período de rápido crescimento econômico. É verdade. Mas esse crescimento nem sempre foi distribuído de forma justa. Infelizmente não. Pequenas empresas muitas vezes lutavam para competir com empresas maiores. E o acesso a recursos e capital era frequentemente limitado. Mesmo com a França se modernizando, indivíduos como os pais de Ernaux ainda enfrentavam os desafios diários de simplesmente sobreviver. Entrelaçado a tudo isso está o tema da consciência de classe. Ah, sim, um tema central em O Lugar. É como se a vida do pai fosse governada por esses códigos sociais tácitos que ditavam como ele deveria se comportar, o que ele podia almejar. É uma observação perspicaz. E Ernaux fornece exemplos específicos que ilustram esse ponto. Que tipo de exemplos? Vemos o medo do pai de pronunciar palavras erradas, a ansiedade por estar no vagão de trem errado, o desconforto com costumes sociais desconhecidos. E a constante preocupação com o que os outros pensam. Exatamente. Ele está preso em um ciclo de medo e insegurança, sempre se sentindo inadequado. É de partir o coração testemunhar essa luta. Ele tenta desesperadamente navegar em um mundo que parece constantemente fora de alcance. Rejeita a linguagem chique e as novas tendências, agarrando-se ao que lhe é familiar,
ao que o faz sentir seguro. Mas essa segurança é ilusória, pois o mundo ao seu redor está mudando. E ele se sente cada vez mais deslocado. Se conectarmos isso ao contexto mais amplo, vemos as ansiedades que muitas vezes acompanham a mobilidade social. É verdade. À medida que os indivíduos sobem na escala social, podem se sentir presos entre dois mundos, sem saber a que lugar realmente pertencem. É uma experiência desorientadora que pode gerar inseguranças profundas. E essa sensação de estar entre dois mundos se torna ainda mais evidente à medida que a própria Arnaud se destaca em sua educação. Sim, há um momento crucial em que suas conquistas criam uma distância crescente entre ela e o pai. Uma distância. Sim, e Arnaud não se esquiva de ilustrar essa distância com anedotas comoventes. Vemos o orgulho do pai misturado com incompreensão, seu ceticismo em relação às atividades intelectuais. E, em última análise, um choque de valores e aspirações. É como se a educação, que deveria ser um fator de união, se tornasse um muro entre eles. É interessante observar como, nos últimos anos de vida do pai, essa distância entre ele e Arnaud, Sim, essa descansa. ela meio que se transforma, sabe? Entendi? Não que eles se tornem próximos de repente, mas surge uma nova camada na relação. Uma nova camada, como assim? Uma compreensão, talvez. Um reconhecimento por parte do pai dos sacrifícios que fez para garantir uma vida melhor para a filha. Ele trabalhou duro a vida toda, né? Exato. E essa percepção se manifesta de maneiras sutis. De maneira sutis. Sim, como na vez em que Arnaud visita e ele, todo orgulhoso, mostra um novo forro que está fazendo pro colchão dela. Lembro desse trecho. Gesto simples, mas que diz muito, né? Exatamente. Revela muito sobre o amor dele, o desejo de cuidar dela, mesmo com seus mundos cada vez mais distantes. É como se ele buscasse, através desses pequenos gestos, demonstrar seu afeto, sua aprovação. Mesmo sem compreender plenamente as escolhas da filha. E tem aquele outro momento também muito tocante. Ah! Eu disse pra ela: aproveite ao máximo tudo isso, referindo-se à vida dela em um meio social diferente. É verdade. É um misto de aceitação e melancolia, né? Total. Como se ele reconhecesse o caminho que ela escolheu, um caminho que ele ajudou a pavimentar, mas que jamais poderia trilhar ao lado dela. É como se ele incentivasse a voar, mesmo sentindo a dor da distância. E é nos capítulos finais, à medida que a saúde do pai se deteriora, que vemos a profundidade do vínculo entre eles. É, mesmo fragilizado, ele se preocupa com ela, pergunta se ela comeu, se tem um lugar confortável para dormir, É comovente, né? A fragilidade física parece intensificar a força do amor paternal. trazendo à tona a essência das suas preocupações. É um lembrete de que, apesar de todas as complexidades, de todas as tensões, o amor entre pais e filhos é profundo e inabalável. Sem dúvida. Diante da maternidade, as diferenças de posição social, as aspirações, tudo isso perde relevância. O que realmente importa é o afeto, a conexão humana que transcende as barreiras sociais. E as divergências de opiniões. Exatamente. É uma representação comovente da força do amor familiar que resiste ao tempo, às adversidades. E essa força se intensifica pela honestidade inabalável de Arnaud, pela sua disposição em revelar não apenas as falhas do pai, mas também as suas próprias. É verdade. Essa vulnerabilidade, essa sinceridade na escrita nos aproxima da história, torna tudo ainda mais tocante. É isso que torna O Lugar uma leitura tão envolvente. É uma história que ressoa em um nível universal, Por quê? porque aborda as experiências comuns de família, ambição, a luta para encontrar nosso lugar em um mundo em constante mudança. Em um lugar encontramos reflexos de nossas próprias vidas, de nossos anseios e desafios. Das relações complexas que nos moldam. Ao concluirmos este mergulho, fico com um sentimento de admiração pela habilidade de Arnaud em capturar a essência de uma vida. Com tanta precisão e empatia. Mas também sou impactado pelas questões que o livro levanta sobre mobilidade social, o significado de sucesso. O Lugar nos desafia a questionar os custos, os compromissos que frequentemente acompanham a ascensão social. As barreiras invisíveis que persistem mesmo diante do progresso econômico. E a importância de compreender e valorizar diferentes formas de conhecimento e de experiência. É um convite à reflexão sobre o que realmente importa na vida. Sobre como definimos sucesso, felicidade. É uma mensagem poderosa que, acredito, permanecerá com nossos ouvintes muito depois do término deste episódio. Sem dúvida. O Lugar nos leva a questionar nossas próprias trajetórias, os valores que norteiam nossas escolhas, as relações que moldaram quem somos. É um livro que nos instiga a buscar uma compreensão mais profunda de nós mesmos, do mundo ao nosso redor. E para finalizar, deixo você com a seguinte reflexão.
como o lugar desafia nossas próprias concepções sobre classe social e crescimento pessoal. Boa pergunta. O que o livro nos revela sobre a complexidade da dinâmica familiar, a força do amor, mesmo em meio a diferenças e decepções. Que lições podemos extrair dessa história para nossas próprias vidas? São questões que valem a pena ponderar enquanto navegamos em nossos próprios caminhos, em um mundo em constante transformação. Até a próxima. Continue mergulhando fundo, explorando, mantendo suas mentes abertas para novas descobertas. E aí, terminou o lugar. O que achou? Nossa, me deixou pensando bastante. É impressionante como a Ernaux consegue ir além de uma simples biografia. Não é só a história do pai, né? Exatamente. O lugar é um retrato da França daquela época, das mudanças sociais, das lutas da classe trabalhadora. E principalmente das relações complexas entre pais e filhos. Sem dúvida. E a narrativa da Ernaux, nossa, é crua, sem julgamentos. Ela te coloca dentro da história. Ela nos apresenta a realidade do pai sem tentar romantizá-la, sabe? É isso que faz a história ser tão poderosa. Eu me lembrei de um trecho que ela descreve o pai na mercearia, servindo os clientes com uma formalidade quase exagerada. Ah, sim. Ele se esforçava para ser impecável, para não destoar do ambiente. Mesmo que, no fundo, se sentisse deslocado. Essa busca por aceitação social, por se encaixar em um mundo que lhe parecia distante, é uma constante na vida do pai. Ele se agarrava aos códigos de etiqueta, à linguagem correta, como se isso pudesse diminuir a distância entre ele e a classe social que almejava. É como se ele estivesse sempre tentando alcançar algo que estava fora do seu alcance. E essa busca por aprovação, por outro lado, gerava conflitos, principalmente com a Ernaux. À medida que ela se destacava nos estudos, a linguagem culta se tornava mais natural para ela. E isso incomodava o pai. Ele via naquela linguagem um símbolo de distanciamento. Uma prova de que a filha estava trilhando um caminho que o excluía. A educação, que deveria ser motivo de orgulho, se torna um fator de separação. E aí a gente se pergunta, o que é sucesso, afinal? Boa pergunta. É alcançar uma posição social mais elevada, mesmo que isso signifique se afastar das suas raízes. A Ernaux não dá respostas prontas. Mas ela nos convida a refletir. E é essa beleza de lugar É uma obra que nos toca profundamente. que nos faz questionar nossos próprios valores. As relações que construímos ao longo da vida. E além da história pessoal, o lugar nos oferece um panorama da sociedade francesa. Em transformação. A gente vê o impacto da industrialização, As mudanças nos costumes. a ascensão de novas classes sociais, É um retrato histórico rico. que nos ajuda a compreender as raízes de muitas questões sociais que ainda enfrentamos hoje. É verdade. O lugar nos mostra que por trás das grandes narrativas históricas existem histórias individuais, Repletas de emoções. conflitos e sonhos. É através dessas histórias que a gente consegue entender o impacto das mudanças sociais na vida das pessoas. E pra gente finalizar esse mergulho, fica a pergunta. Como a história do pai da Ernaux ressoa com a sua experiência, Você já se sentiu dividido entre dois mundos? entre suas origens e seus anseios. E lições a gente pode extrair dessa obra para nossas próprias jornadas. O lugar é um convite à reflexão, Um lembrete de que a vida é complexa. multifacetada, E que por trás das aparências existem histórias que merecem ser ouvidas. compreendidas. compartilhadas. Esperamos que esse mergulho profundo tenha despertado em você a curiosidade para explorar o lugar. E se conectar com as emoções e reflexões que ela provoca. Até a próxima!